Olá, que tal? Buenos dias! Tudo bem, turma? Vamos começar mais uma aula. Hoje aí iniciando sobre o artículo neutro lo, página 23 da apostila de vocês. Antes de definir, ver do que se trata, nós vamos ler este fragmento que está aqui, ó, bem no início aí da página, que diz assim: vários membros de sua família tratarão de impedir a toda costa que tenha contato com a música, pois la ven como entretenimento que evita que preste atenção no verdadeiramente importante. Então, é um fragmento, é uma parte, né, sobre o relato lá do filme, né, Coco, que nós vimos a semana passada como introdução do capítulo, certo? E aí, abaixo, né, vai analisar essa expressão que está em destaque. Justo a expressão que destaca o termo aqui que nós vamos chamar dentro da gramática de artículo neutro lo. Então, a pergunta diz assim: que pensas que significa lo verdadeiramente importante para a família de Miguel? Então, aqui já tinha, né? Pode ser pessoal, ou seja, cada um pode interpretar de uma forma diferente. E dois exemplos aí poderia ser estudar e trabalhar. Ou seja, lo verdadeiramente importante, o que realmente é importante, né? O que vai dar mais futuro aí pro menino, né? Então, eles acham que, dentre muitas coisas, uma delas é estudar, trabalhar, né? Formar-se e outras coisas mais. Depois, na continuação, vai introduzir esse tema e vai iniciar aqui, ó, falando algo muito importante. Diz que la expresión lo funciona como artículo determinativo e não possui correspondente na língua portuguesa. Então, aqui é onde eu quero parar para dar uma orientada para vocês. Por quê? Essa expressão lo, ou seja, esse artículo neutro lo, que nós usamos frequentemente no espanhol, ele funciona como um artigo, certo? Sim, ele funciona. Mas ele é um artigo determinante. Ou seja, não é para algo neutro, né? Porque quando a gente vê artículo neutro, você algo neutro, né? Não, é algo que está determinado. Por isso que não existe nem, assim, de forma alguma, a possibilidade do mesmo uso na língua portuguesa. Então, não adianta querer entender este assunto aqui da gramática pensando no português, porque não vai ter correspondência, certo? Então, não adianta querer usar, aplicar ou entender, querer ficar traduzindo para chegar num conceito final. Então, depois diz assim, ó. El artículo neutro lo, como es denominado, es invariable y usado para sustantivar expressões. É invariável, não tem feminino, masculino, singular e plural. A forma dele é esta para qualquer tipo de circunstância. Aqui é importante ressaltar, retomando já algo que vocês já viram, que são os artículos definidos e indefinidos. Não estão aqui, eu só vou retomar para vocês entenderem por que essa observação aqui na linha de baixo. Primeiro, quais são os artigos definidos que nós temos no espanhol? Nós temos ele para masculino, la para feminino. Aí nós temos los para masculino plural definido e las para feminino plural, né, definido. Por que eu ressaltei los? Porque a nossa tendência é ver los como um artigo definido plural e entender o lo como o singular. Seria o mais óbvio, né? O mais lógico, lo singular e los plural. Mas não é assim que ocorre na língua. Essa questão do lo vai acontecer também com pronomes demonstrativos, esto, por exemplo, eso, né? Vai acontecer também aí dentro de outras possibilidades de aplicação, não só de pronomes como artigos e agora os demonstrativos que eu dei como exemplo. Então, o lo, ele é invariável. Mas, então, se ele é tudo isso, né? Quando que eu uso ele? De que jeito que eu uso ele? Ele sempre vai acompanhar um adjetivo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um particípio que tenha sido
substantivado, ou seja, um adjetivo que devido ao contexto tornou-se um substantivo, um particípio que pelo contexto também se tornou um substantivo, e assim também com o advérbio que tornou-se, né, um substantivo por causa do contexto aí da frase. Então, este primeiro exemplo diz assim, ó, lo verdadeiramente importante. Então, ó, lo, artículo neutro. Por quê? Porque aqui eu tenho um advérbio e este advérbio ele está exercendo a função de um substantivo, certo? Por quê? O que eu tenho depois? Aí eu tenho depois um adjetivo que está qualificando aí este substantivo que é verdadeiramente. Então, por isso que eu não posso colocar aqui ele, que seria o artigo definido, né? Masculino singular, e sim tem que colocar o lo, para fazer toda essa identificação gramatical. Aí aqui tem um exemplo de adjetivo, então fala assim, ó, lo bonito es hablar con el corazón, né? Então, lo bonito. Por que eu coloquei lo aqui ao lado? Porque aqui eu não tenho um substantivo, eu tenho um adjetivo. Este adjetivo tornou-se um substantivo dentro do contexto. Então, quem deve acompanhá-lo? Um artículo neutro. Exemplo com particípio agora. Lo estudiado para la prueba foi imprescindível. Lo estudiado, estudiado é particípio do verbo estudar. Por que eu coloquei o lo na frente do particípio? Porque este particípio não está na função específica de verbo, desta forma, mas sim como um substantivo. Então, um particípio que tornou-se substantivo devido ao seu contexto aí gramatical. Então, embaixo diz, el neutro lo também é usado em muitas expressões idiomáticas. Então, el neutro lo também é usado em muitas expressões, né? Essas expressões é importante a gente conhecer porque em espanhol usa com frequência também, tá? E é algo que normalmente nós quando estamos aprendendo uma língua não ficamos assim, a gente não se detém em expressões idiomáticas, a gente vai mais nas estruturas, vocabulário, formação de frase, como que eu devo falar tal coisa, como que eu devo expressar, como que funciona para falar sobre preferência dentro de uma situação prática num restaurante, num passeio, coisa e tal, que seria o mais lógico, né? O mais provável o uso numa viagem, por exemplo, né? E assim por diante. Então, aqui, diz assim, ó. O que significa essa expressão aqui, ó? Lo mais pronto possível. O mais rápido possível. Lo mais cerca possível. O mais próximo possível. Lo mais lejos possível. O mais longe possível. A lo sumo. No máximo. Por lo menos. Pelo menos. A lo mejor. Talvez. Por lo pronto. Por enquanto. Em todo lo alto. Com toda a pompa. Então, desses todos aqui, os mais utilizados com frequência, a lo mejor, tá? Porque se você fosse colocar de uma forma, quem não tem o conhecimento, se você a lo mejor, então assim, o melhor seria, né? Se fôssemos traduzir. E não é, talvez, é uma dúvida, né? Então, esse é usado com muita frequência. É interessante saber o que significa, tá? Isso aqui vocês precisam saber, porque ajuda muito na comunicação. Lo mais pronto possível também usa, cerca possível, lejos, né? Também todos esses daqui usam. O que não usa muito, a lo sumo, não é muito comum, tá? Por lo pronto usa. Em todo lo alto, não é muito comum o uso também, assim, no uso do dia a dia, né? No cotidiano, para falar, tá? Não é muito comum, tá? Então, virem a página. Agora nós vamos dar continuidade aí na página 24 e aí vai ter um quadrinho de resumo, certo? Esse quadrinho diz assim: La diferencia entre el y lo. Artículo masculino el. Se usa delante de sustantivo masculino en general. Días de la semana, nombres de ríos, países, formas de tratamiento. Y posee plural, los. Artículo neutro lo. Se usa para sustantivar advérbios, adjetivos, particípios.
y para formar oraciones con el pronombre relativo que es invariável. Então, é importante entender tudo isso, eu já expliquei, e aqui agora só está na forma de um quadro para vocês observarem o que foi aprendido. Agora eu vou explicar o exercício de baixo, vocês vão fazer, pausar a videoaula, fazer o exercício e depois corrigir comigo na sequência, certo? Então, só não vou subir aqui a tela, porque senão o meu tem resposta já vai aparecer. Diz assim, ó, hay muchas frases hechas formadas a partir del neutro lo. Asocia las partes e forma las expresiones populares correctamente. Então, aqui de A a J, não, né? De A a G, nós temos expressões aí populares, certo? Essas expressões populares, elas vão ser completadas, só que elas estão fora de ordem. Então, os complementos aí do A até o G está fora de ordem. Nós temos que encontrar e completar. Então, vocês vão pôr as letrinhas aí dentro dos parênteses em branco correspondente. Então, tem lo bueno si breve, lo que mal empieza, lo barato, lo mejor, no quieras para los demás, no dejes para mañana, no es oro. E do lado de cá, lo que puedas hacer hoy, sale caro, 2 veces bueno, todo lo que reluce, mal acaba, está por llegar, e lo que no quieras para ti. Certo? Então, parem aí, façam e voltem aqui comigo, certo? Aí já vamos corrigir. E aí ficou assim, ó. Primeiro, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Então, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Depois o B, lo que mal empieza, mal acaba. C, lo barato sale caro. Barato sai caro, né? D, lo mejor está por llegar. E, no quieras para los demás lo que no quieras para ti. F, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. E não es oro todo lo que reluce. Tá? Então, se vocês analisarem assim de forma bem detalhada, vocês vão ver que a tradução, por nós termos também essas expressões no português, dá para entender fácil, né? Porque a gente acaba associando a nossa língua, então não é difícil. O 2 aí completa las descripciones de la película con el o lo. Entonces, Miguel intentará descubrir el o lo escondido de su historia estudiando a sus antepasados. Descobrir antes, escondido depois. Escondido, o que é dentro da classificação gramatical? É um substantivo? Não, não é um substantivo. Então, se não é um substantivo, eu já sei que eu não vou usar o ele. Então, não sendo substantivo, eu devo ter, para poder ser colocado o lo, um adjetivo, um advérbio ou um particípio. O que eu tenho aí? Um particípio. Escondido é o particípio de esconder, certo? Então, por isso que eu coloquei o lo. Você coloca lo antes de particípio. O B. Interesante es que en su viaje él conocerá sus antepasados y esto tendrán que ayudarlo, pues aquel no es lugar para um vivo. Então, agora aqui, interessante. Interessante, o que é dentro da classificação? É um substantivo, um advérbio, um adjetivo ou um particípio? Interessante. É um adjetivo. O que eu coloco antes dos adjetivos? E ou lo? Lo. Então, fica lo interessante. E na mesma frase, nós temos que também completar o finalzinho e diz: aquele não é lugar para um vivo. Lugar é o quê? Um substantivo, certo? Então, aí eu vou colocar e ou lo? Vou colocar e. Porque lugar para um vivo seria, não está falando de lugar específico de localidade, né? Está falando de um contexto, por isso que não é advérbio. C. E suas aventuras a... Agora aqui ficou fácil, né? Porque nós fizemos umas expressões agora há pouco, né? Então, a lo sumo, né? Ao máximo. Acabarão provocando que todos ellos acabem reunindo-se. Aí diz, ¿sabes qué? Porque Coco não pudo manter su nombre original em Brasil.
El título de la aclamada película animada tiene dos connotaciones en portugués que llevaron a elegir otro nombre para la producción. Viva, a vida é uma festa. Viva, la vida es una fiesta. Fue el nombre elegido con el gigante sudamericano por las dos acepciones que tiene la palabra coco en portugués, la fruta coco y coco, que significa caca. Engraçado, né? Pois é, em português tem essas variações aí, tá? Então, agora eu vou vou encerrar esta videoaula, mas nós vamos continuar a apostila na parte 2, agora desse mesmo aula de hoje, que é a aula 3, tá? Nós vamos ter a parte 2. Então, nós já voltamos.